Nesse vídeo, vamos te dar sugestões de 5 lugares incríveis para você conhecer no Brasil em 2024. A gente vai te passar dicas atualizadas das atrações, como chegar e quando ir para cada um desses destinos. A gente morou na Austrália por mais de 5 anos e passamos outros 2 viajando pelo Sudeste Asiático e por vários estados do Brasil. E posso te falar uma coisa? Foi só depois de conhecer mais do mundo que nós entendemos o quanto o nosso país é maravilhoso e tão pouco valorizado e explorado. Essa lista reúne os 5 destinos que a gente mais curtiu conhecer no Brasil até agora, não necessariamente nessa ordem. São lugares incríveis, tanto para você ir sozinho, quanto em casal, em amigos ou em família. Ah, e para cada lugar que a gente vai falar, já tem vídeo com o roteiro completo aqui no canal. E tem mais destinos incríveis entrando toda semana. Então aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nada. Fechou? Bora começar com a lista então? Número 5, Bonito. Mesmo o nome sendo já um belo spoiler, Bonito foi um destino que nos surpreendeu muito. Não só pela beleza, mas pela organização, infraestrutura e o respeito ao meio ambiente. A cidade fica no estado do Mato Grosso do Sul. O turismo lá é bem voltado para a natureza e mesmo assim eles tentam interferir o mínimo possível no ecossistema, e isso faz muita diferença. A gente foi para lá 2 vezes e já tem vontade de voltar. A principal forma de chegar em Bonito é pegando um avião até Campo Grande e de lá é só pegar um transfer ou alugar um carro para ir até a cidade. Agora, vamos falar do que fazer em Bonito? O lugar é muito famoso por conta das flutuações nas águas super transparentes dos rios da região. Sério, é muito lindo, olha a cor dessa água. A flutuação na nascente do rio Sucuri é considerada a que tem melhor visibilidade, já que o Sucuri é o 3º rio mais cristalino do mundo. A gente ficou realmente impressionado com a transparência da água e com a quantidade de peixe que vem bem pertinho quando a gente está nadando. Esse passeio todo mundo pode fazer, criança, idoso e até quem não sabe nadar. Você fica com colete salva-vidas o tempo todo, só boiando e deixando a correnteza te levar, é bem tranquilo. Tem vários outros lugares para fazer flutuação lá em Bonito. Tem o Rio da Prata, a Nascente Azul, a Nascente da Serra, mas pra gente o visual mais lindo de todos foi no Aquário Natural. O nome já diz tudo, né? Você realmente se sente dentro de um aquário, é muito lindo. Mas se você pensa que vai pra Bonito só pra ver peixe, tá enganado. Pra quem gosta de aventura, lá tem muita opção legal também, como boia cross, tirolesa, a gente foi em uma que era a maior do estado, foi muito legal. Mano, é muito rápido! Meu Deus! Mergulho na Lagoa Misteriosa, rapel em caverna. E falando em caverna, um dos passeios mais famosos de Bonito é a Gruta do Lago Azul. Esse é um passeio só de contemplação, só pra olhar mesmo, mas vale super a pena, porque a cor da lagoa é algo surreal. Olha a cor dessa água, não tem como não falar. Em Bonito também tem muita cachoeira. As da Serra da Bodoquena, por exemplo, começam com uma trilha bem tranquila e são maravilhosas. Em dias de sol, a água fica verde esmeralda. Quando você planejar sua viagem para Bonito, organize um roteiro com diferentes tipos de atrações. Assim, você curte muito e também consegue descansar. A gente deu essa dica nos vídeos sobre Bonito que fizemos aqui no canal. O link tá aqui nos cards e tem tudo bem completo lá. Agora, se você estivesse perguntando qual é a melhor época para ir para Bonito, aí vão algumas dicas. Durante a maior parte do ano faz bastante calor. De dezembro a março, os dias são mais quentes, mas é o período mais chuvoso. Por isso, os rios também ficam mais cheios e a quantidade de peixe diminui por causa da piracema. Então, alguns passeios podem ser cancelados. Já entre maio e agosto, chove pouco e os dias são bem ensolarados. Mas nos meses de inverno, como julho, por exemplo, pode fazer bastante frio. A gente pegou uns dias bem gelados por lá nessa época. Mas isso não atrapalhou o passeio, já que a temperatura da água dos rios não muda tanto assim. Agora sobre os passeios. Uma coisa importante de avisar é que todos os preços dos passeios em Bonito são tabelados e só mudam conforme a temporada. Por isso, na hora de escolher uma agência, o ideal é levar em consideração o atendimento e algumas outras vantagens que ela pode oferecer. A gente foi com a H2O Ecoturismo por conta desse diferencial no atendimento. Nós fechamos tudo por WhatsApp e foi tudo bem tranquilo. E para quem fechar com eles por indicação nossa, ganha brindes e tem acesso ao clube de vantagens, que dá vouchers de descontos em vários restaurantes e lojas de Bonito. A gente comeu várias sobremesas na faixa com esse clube de desconto.
4. Itacaré. O próximo destino do nosso top 5 fica na Bahia, na Costa do Cacau. Itacaré tem praias urbanas, praias rurais, cachoeiras e fazendas de cacau do século XIX. A cidade fica a 5 horas de carro de Salvador, mas se você não for da Bahia, a melhor opção é pegar um voo até Ilhéus e de lá um transfer de mais ou menos 2 horas até Itacaré. Mas o que tem tanto para fazer em Itacaré? Lá tem algumas das praias mais lindas que a gente já viu na vida e um clima maravilhoso que só a Bahia consegue ter. As praias de Itacaré são divididas entre as urbanas, que ficam bem próximas do centrinho turístico da cidade, e as rurais. As praias urbanas têm mais estrutura de barraca e estacionamento, mas você consegue ir andando do centrinho também. Todas são lindas e diferentes entre si, mas as nossas preferidas foram a Praia da Concha e o Mirante do Xarel no pôr do sol, a Praia da Ribeira e a Prainha, que só é acessível por uma trilha de mais ou menos 1h30. Mas vou te dizer, vale cada gota de suor. Sério, que lugar paradisíaco. Já as praias rurais ficam mais afastadas e você tem que pegar um transfer ou um passeio para chegar até lá. Mas não é nada complicado. Aliás, não vá para Itacaré sem conhecer essas praias rurais, porque você vai se arrepender. O passeio que a gente mais recomenda por lá é o da Trilha das 4 Praias, que é uma caminhada tranquila de mais ou menos 5 quilômetros. Entre uma praia e outra são cerca de 15 minutos e a gente vai parando para curtir cada uma delas, começando por Itacarezinho, depois Praia da Gamboa, Avaizinho, que é linda e já tem mais estrutura de barzinho, e por fim a Praia da Engenhoca, que na nossa opinião foi a mais maravilhosa de todas. A gente fez esse rolê com o pessoal da agência Itacaré Bahia Turismo e recomendamos bastante. Os tours já incluem transporte, guia, então você só fica com o trabalho de aproveitar mesmo. Nós conseguimos um desconto para quem é nosso seguidor. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo link que está na descrição desse vídeo e dizer que viu a indicação no Vamos Fugir para garantir seu desconto. Mas voltando ao assunto Praia Maravilhosa, sabia que Jeribucaçu já esteve na lista das praias mais bonitas do Brasil? O passeio para lá também merece muito estar no seu roteiro, viu? O acesso é feito por uma trilha de mais ou menos 30 minutos e a gente já chega com esse visual na lateral do rio. De lá, caminhando mais uns 10 minutos, você também pode conhecer as piscinas naturais que se formam na Praia da Ruda quando a maré tá baixa. Sério, é muito lindo. Aí a gente entende por que foi eleita uma das praias mais lindas do Brasil. Como se isso já não bastasse, o pessoal da Itacaré Bahia Turismo ainda nos levou para mais um trecho de trilha, dessa vez por dentro do mangue até a Cachoeira da Usina. Que passeio massa, viu? Agora, lembra que a gente falou das fazendas de cacau? É muito massa porque lá você pode conhecer mais sobre todo o processo de produção do chocolate, desde o cultivo do cacau até a extração de cada um dos seus componentes, como o mel de cacau, as sementes, o nibs de cacau e por aí vai. A gente visitou a fazenda Vila Rosa com o pessoal da Itacaré Bahia Turismo também e gostamos muito. Outro passeio imperdível em Itacaré é o de avistar baleias. Que experiência surreal! Elas passam bem pertinho do barco, é super emocionante. A gente tem um outro vídeo aqui no canal detalhando todas essas experiências, inclusive o passeio das baleias. É só clicar aqui na descrição do vídeo ou no card que a gente tá deixando aqui em cima. Agora, sobre a melhor época para ir para Itacaré. O verão é a alta temporada, por isso é o período mais lotado, mas também é o que tem mais chances de chuva. Nos meses de agosto, setembro e outubro, as chuvas já diminuem, mas as temperaturas continuam altas o suficiente para você curtir cada uma dessas praias maravilhosas. Três, Manaus. A terceira indicação da nossa lista foi uma das melhores viagens da nossa vida e é um lugar que os gringos conhecem mais que os brasileiros. E a gente tem que mudar isso, hein? A gente já foi pra lá 2 vezes e eu vou te dizer, eu acho que eu voltaria milhões de vezes pra lá. Além de ser uma cidade linda, com pontos turísticos muito legais, ela é a porta de entrada para quem quer conhecer a incrível floresta amazônica. É o lugar perfeito para quem gosta de natureza, aventura e experiências diferentes. Para chegar na capital do Amazonas não tem segredo. Tem voo direto das principais cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Brasília e etc.
Mas já vamos falar logo do passeio mais sensacional de todos, que é dormir no meio da floresta amazônica. Essa é a melhor forma de conhecer a floresta de verdade, ter dimensão da sua grandeza, apreciar cada barulhinho e esquecer do mundo, até porque lá não tem Wi-Fi. Nessa experiência, você dorme nesse bangalô de frente pro Rio Juma, anda de barco no rio, vê boto cor-de-rosa, vê jacaré, faz trilha, pesca piranha e, se quiser, pode até dormir literalmente no meio da floresta mesmo. A gente ficou uma noite só no bangalô, outra nesse alojamento, dormindo em redes, e uma terceira noite no meio do mato real. Sério, que experiência incrível! A gente tem um vídeo inteiro aqui no canal mostrando como foi tudo isso, vale a pena assistir. Nas nossas 2 viagens para Manaus, a gente fez os rolês com o pessoal da agência Iguana Tours. Você pode escolher pacotes para dormir na floresta ou, se você quiser algo menos roots, só nos alojamentos mesmo. Todos os pacotes já incluem o transporte, toda a alimentação, passeios na floresta e a acomodação. E agora vem a boa notícia. Quem é seguidor nosso tem desconto com o pessoal da Iguana Tours. Na hora da reserva, é só falar para eles que veio pelo Vamos Fugir, beleza? O contato deles está na descrição desse vídeo. Voltando para Manaus, um passeio obrigatório é ver o Encontro das Águas. Você já deve ter visto em foto, mas pessoalmente é muito mais legal. Por lá, você também pode se deliciar com a culinária local em restaurantes flutuantes, conhecer mais sobre a cultura dos povos originários e visitar um museu no meio da floresta. E de noite, não deixe de conhecer o Teatro Amazonas. Ele fica bem no centro histórico da cidade. É uma construção de 1896, um marco na história do ciclo da borracha, e um belo contraste com o clima rústico da floresta. Ah, e o mais legal é que tem várias programações culturais gratuitas lá dentro. Alguns outros passeios que a gente curtiu muito e indica bastante você fazer em Manaus é o MUSA, o Museu da Amazônia, e a Praia de Ponta Negra. Tem mais detalhes sobre esses 2 rolês no vídeo que a gente fez sobre Manaus. A gente vai deixar no card e também na descrição desse vídeo. E como esse lugar é muito incrível, aqui vai um bônus: o Paraíso das Cachoeiras. Na cidade de Presidente Figueiredo, perto de lá, você pode curtir muitas. E quando eu falo muitas, é porque são muitas mesmo, são mais de 150. A gente ficou apaixonado. E claro, também tem vídeo aqui no canal mostrando tudo para você ver mais detalhes. Agora falando sobre a melhor época para ir para lá. Manaus é um lugar muito quente o ano todo, mas as experiências mudam conforme a época de seca ou de cheia dos rios. De abril a agosto, a floresta fica úmida por conta do período da cheia, o que é muito bom para navegar e observar a biodiversidade da floresta. Já de outubro a março é a época em que os rios estão mais baixos, por isso as praias têm uma extensão muito maior de areia e vários passeios de barco pela floresta são substituídos por caminhadas. Como eu disse antes, tanto o rolê da selva quanto o pacote de 3 dias para conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo a gente fez com a agência Iguana Tours. Não esquece que seguidor do Vamos Fugir tem desconto, hein? O contato dele está aqui na descrição. Canoa Quebrada. O próximo destino da nossa lista é um ótimo lugar para uma viagem durante um feriado prolongado de 3 ou 4 dias. As marcas registradas de lá são as falésias super laranjas, os ventos fortes e a receptividade do povo local. Canoa Quebrada, no Ceará, ganhou nosso coração. O aeroporto mais próximo é o de Fortaleza. De lá é possível pegar um ônibus ou alugar um carro para chegar até Canoa Quebrada. A distância dá mais ou menos uns 160 quilômetros. Mas olha, nem precisa de carro por lá, viu? Dá pra fazer tudo a pé ou contratar passeios. Mas além do visual de tirar o fôlego, você deve estar se perguntando o que tem pra fazer em Canoa Quebrada, né? O lugar, antigamente, era uma pequena vila de pescadores, mas foi descoberta por hippies e mochileiros na década de 70. E aí foi crescendo até virar um destino turístico mais famoso. Mas calma, que Canoa não é daqueles lugares que perdem seu charme por conta da exploração exagerada. Pelo contrário, Canoa Quebrada ainda guarda aquele clima bem gostoso de cidade pequena e vibe tranquila. A praia mais famosa de lá chama Canoa Quebrada mesmo. Ela é bem longa, por isso o cenário vai mudando. Pra gente, o ponto mais lindo é depois das barracas de praia, onde as falésias parecem maiores, mais coloridas e o mar forma umas piscinas naturais na maré baixa. É um verdadeiro paraíso aquele lugar. Já na parte mais próxima ao centrinho, dá até pra andar pelo meio das falésias e subir uma escada que dá acesso à vila. E é lá que fica um dos símbolos mais tradicionais de Canoa Quebrada, o símbolo de lua e estrela marcado na falésia. É um ponto para foto super tradicional, né?
Outra coisa que não falta em Canoa Quebrada são os passeios. Tem o da tradicional jangada, que é lindo para ver a água azulzinha do mar contrastando com o laranja das falésias. Tem os de buggy, que passa pelas praias, dunas e pelas falésias da região. E tem também o de quadriciclo, que vai para as lagoas de água doce, que são incríveis. Lá você vai ver as falésias brancas, avermelhadas e marrons, cortadas por várias fissuras, de onde brota a água do lençol freático e depois escorre pelo chão. Sério, parece uma coisa de outro planeta. Dá para chegar lá de buggy também. E sabia que Canoa Quebrada tem uma Broadway? É a rua onde você encontra os principais restaurantes, bares, música ao vivo, é onde tudo acontece à noite, uma vibe bem gostosa. Outra parte boa do lugar é que lá faz calor o ano inteiro, então não importa quando você for que vai da praia. A única coisa que vale prestar atenção é na época das chuvas, de fevereiro a maio. E se você preferir um período mais tranquilo, vá ali fora da temporada, que acontece durante o verão até o fim do carnaval. Paraty. E a última indicação do nosso top 5 é a cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, perto de Ubatuba. É uma cidade estilo colonial bem charmosa. Ela tem ruas de paralelepípedo e uma arquitetura muito preservada. Parece um museu a céu aberto, sabe? A cidade fica praticamente entre São Paulo e Rio. Então, para chegar em Paraty, você pode escolher uma dessas cidades para pousar de avião e depois fazer o resto do caminho de carro ou de ônibus. A gente recomenda ir de carro, porque assim você tem mais liberdade para fazer os rolês lá na cidade. Tá, mas o que tem para fazer em Paraty? Para começar, lá tem o único fiord tropical do mundo. Tá bom para você? É um braço de mar com floresta tropical dos dois lados e várias praias lindas. É uma coisa absurda, sério. Uma delas é a Praia do Engenho. De lá, você consegue fazer uma trilha curtinha até uma cachoeira deliciosa. Falando em trilha, uma das mais legais que fizemos foi exatamente lá. A trilha do Pão de Açúcar, que tem uma vista irada pro Saco do Mamanguá, essa região do fiord que eu falei. Mas essa é bem roots, tá? Tem que ter fôlego mesmo, porque é pura subida. Mas a vista, gente, compensa qualquer esforço. Mas calma que se você não é tanto de aventura, tem coisa pra você fazer lá também. O Centro Histórico de Paraty já dá conta do seu passeio. Lá tem igrejas, casarões antigos que te levam pra uma viagem à parte pro século XVIII. Por lá tem muitos bares com música ao vivo, restaurantes, lojinhas, é uma vibe muito gostosa, sério. Voltando para os atrativos naturais, em Paraty também tem cachoeiras, como por exemplo a do tobogã, onde o pessoal escorrega da pedra e cai numa piscina natural lá embaixo, é super divertido. Tem também a pedra que engole na vila de Trindade, onde você é literalmente engolido pela cachoeira. Trindade é uma vila de pescadores que fica a 30 km do centro de Paraty e merece muito estar no seu roteiro de viagem, porque também tem várias praias e piscinas naturais maravilhosas. Tem vídeo aqui no canal mostrando tudo isso, tá? E para quem é 18+, tem alambiques abertos para você conhecer como são fabricadas as cachaças tradicionais de Paraty, além de provar, claro, né? Agora sobre a melhor época para ir para Paraty. Essa é uma boa pergunta, porque é um destino que começa a lotar nas datas comemorativas, nos feriados, e ainda tem vários eventos rolando na cidade ao longo do ano. Se você quiser tranquilidade, é melhor fugir de todas essas datas. Agora, falando sobre o clima, de novembro a março é quando faz mais calor, mas também chove mais. Então, os melhores meses são abril, maio, setembro ou outubro. E aí, qual desses 5 destinos você já conhecia e qual vai entrar para sua lista de viagens desse ano? Conta pra gente aqui nos comentários e já envia esse vídeo pra pessoa que vai fugir com você para um desses lugares incríveis. Até o próximo vídeo, obrigada, tchau!